tem um analista internacional que não esteja com dificuldade de analisar o Oriente Médio nesse momento. A gente sabe que tem uma escalada de tensão, e sim, é uma escalada, e existe uma possibilidade real do que acontece no Oriente Médio abrir as portas para uma terceira guerra mundial. E não, isso não é teoria da conspiração, e se você olhar como começou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas têm movimentos muito parecidos com o que está acontecendo agora, tanto no Oriente Médio como no leste europeu. A gente sabe que os grandes inimigos oficiais no Oriente Médio são os persas iranianos e os israelenses. Ambos são estados que têm uma relação religiosa muito forte, o que dificulta muitas vezes a gente analisar. Os grandes inimigos no Oriente Médio são Israel e Irã. É claro que existem outras inimizades, mas esses são os focos. No caso de Israel, é meio que uma guerra de procuração. O que é uma guerra de procuração? É quando um outro país financia um terceiro para entrar em guerra. No caso aqui, quem financia toda a estrutura bélica israelense é os Estados Unidos. E é justamente por Israel ter total apoio dos Estados Unidos que existem reticências do mundo árabe de reagir a Israel. Porque na verdade não estaria reagindo a Israel, estaria reagindo aos Estados Unidos. E hoje, com o assassinato do líder do Hezbollah, e quando eu falo que é uma coisa muito séria esse assassinato, a gente está falando de uma das maiores lideranças regionais. Alguns jornalistas, quando foram dar notícia em seus países, deram notícia chorando. Essa morte do Nasrallah pode ser um ponto de virada nessa tensão no Oriente Médio, porque inclusive alguns oficiais do governo iraniano chegaram a dizer que está na hora de mandar tropas para o Irã. Eu acho que isso foi uma fala emocional. O fato é que a gente tem uma tensão constante entre esses dois países que tem outros aliados. O Irã tem fortes aliados como Rússia, China, inclusive o Irã acabou de assinar um acordo bilateral com a China, com a Rússia de cooperação, muito parecido com o acordo que foi firmado entre Rússia e Coreia do Norte. E como sempre, o Netanyahu tem apoio total dos Estados Unidos. E se o Trump ganhar, o apoio vai ser irrestrito, porque o próprio Trump já deixou bem claro que é necessário destruir o Irã. Então o apoio a Israel vai ser irrestrito. Mas a grande questão que está deixando todo mundo encafifado, principalmente quem faz análise política, é a atitude extremamente estratégica do Irã. Em outros tempos, a gente teria algo mais emocional, mas hoje não. O Irã tem sido cutucado, mas até então ele não faz uma reação no nível que ele é cutucado. E eu tenho uma teoria, que é minha, tá, gente? É só minha. A impressão que eu tenho é que o Irã tá deixando Israel desgastar o máximo possível a sua imagem. E essa imagem, internacionalmente, ela tá bem desgastada. Tanto que a gente viu a cena nas Nações Unidas de quando o Netanyahu chegou para falar, boa parte dos embaixadores dos outros países saíram do recinto e outros que ficaram de costas, demonstrando repúdio às falas do Netanyahu. Existe um clima internacional muito ruim quando se fala de Israel e Netanyahu, principalmente o Netanyahu. E essa ideia negativa sobre Israel tem aumentado. E talvez uma das principais estratégias do Irã é fazer com que a imagem de Israel fique tão destruída por causa do Netanyahu que quando acontecer um grande ataque a Israel, o mundo fale: ah, vocês pediram. É como se estivesse criando terreno para justificar esse ataque. Olha, nós ficamos quietos. Olha, nós não nos mexemos. Olha, nós respeitamos a diplomacia. Olha, nós respeitamos os tratados internacionais. Enquanto nós respeitamos os tratados internacionais, vocês destruíram Gaza, depois destruíram o Líbano e estão destruindo todo o Oriente Médio. E aí, para proteger o nosso povo, a gente teve que reagir. Essa construção de narrativa vai dar muito certo se Israel continuar destruindo o Líbano como está. E hoje já foi avisado, depois do assassinato do líder do Hezbollah, que Israel não vai parar e que vai fazer uma incursão por terra, provavelmente contra o Líbano. Ou seja, matando mais libaneses. Esse cenário só piora a imagem de Israel para o mundo, principalmente a imagem da liderança, o Netanyahu, que permanece no poder. E se a imagem ficar exaustivamente desgastada, na hora que Israel for atacada, o mundo vai justificar o ataque, mesmo que seja um ataque desproporcional. Parece um grande jogo de xadrez para justificar isso, e é bom a gente ficar de olho, porque a tendência nas próximas semanas é piorar. E tem uma outra questão. Netanyahu está transformando a situação de Israel na região como inviável. E quando eu falo inviável, eu estou falando de uma semana, 2 semanas. Eu estou falando de décadas. Por décadas, o país vai ficar marcado por causa do governo do Netanyahu, que colapsou todas as regras internacionais e tentou destruir a região para se manter no poder. Porque, meus queridos, se você acredita que o Netanyahu está fazendo isso por Israel, por amor a Israel, pode esquecer.
Netanyahu está com uma penca de processos na justiça israelense, ele pode ser preso, mas ele não será preso enquanto ele for premier. E qual é a melhor forma dele continuar como primeiro-ministro? Com uma grandíssima guerra regional.